Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui através do canal EBD Ação para o comentário de mais uma lição. Desta vez a lição de número 6, com o título A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Uma pergunta que o assunto vai desenrolar sobre todo o contexto do sofrimento e a sua causa. O texto áureo está em Jó 4, 7, 8, repetindo as palavras de Elifaz. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? De onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. A lição de hoje é um diálogo sobre Jó e Elifaz. Jó dizendo que nada fez para merecer o sofrimento, e Elifaz dizendo que ele fez alguma coisa porque o justo não sofre. E para isso nós convidamos o professor Antônio Costa, o nosso amigo, companheiro aí de ministério, já tem contribuído aqui no canal EBD Ação, e o pessoal gostaram, teve um retorno positivo, e nós chamamos mais uma vez para comentar esta lição, nos ajudar a dar norte para os professores e os alunos no assunto de hoje. A paz do Senhor, professor Antônio Costa. A paz do Senhor, pastor Gesiel Costa, a paz do Senhor a todos os seguidores deste importante canal EBD em Ação, que muito tem contribuído para a edificação, o aperfeiçoamento dos santos nesses últimos dias, né? Dos professores. Que Deus continue abençoando. É um prazer poder estar mais uma vez aqui cooperando com todos vós. Maravilha. Nós já vamos então para o nosso assunto de hoje. O primeiro tópico da lição, professor, os pecadores no contexto da justiça retributiva. Então, no primeiro ponto, nós temos a lei da semeadura e da colheita. E nesse contexto da lei da semeadura e da colheita, a lei da justiça retributiva, os amigos de Jó, principalmente no caso aqui Elifaz, dizia que se o justo ele pecar, ele vai sofrer as consequências do pecado, porque eles achavam que só os pecadores que pecavam viviam sobre ele a injustiça ou a correção. E Jó, também que tinha essa mesma perspectiva, ele está, então, confuso, porque ele não cometeu mal algum e está questionando tanto a Deus e os amigos, que não errou, não pecou, e por que ele está nesse sofrimento. Exatamente, meu querido. Nós vamos ver que ele vai iniciar sua fala a partir do capítulo 4 do livro de Jó, em resposta justamente às argumentações que Jó faz no capítulo 3. E dentro da sua defesa, dentro da sua resposta, ele vai justamente expor uma crença que não era apenas uma crença dele, mas com certeza era o que muitos daquela época pensavam naqueles dias, que o justo recebia a bênção, a prosperidade de Deus, enquanto que os ímpios e os maus receberiam apenas o castigo, apenas aquilo que era de ruim. E por isso que nós temos aqui nesse título desta lição, a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. Então ele começa aqui, o pastor José Gonçalves, falando sobre essa justiça retributiva, aonde nós recebemos aquilo que merecemos. E nós vamos ver que essa visão, ela está, de certa forma, equivocada, porque justamente o livro de Jó vem para desconstruir, né, esse entendimento, esse conhecimento que eles tinham na época. Exatamente, eu concordo contigo, professor, até porque hoje nós temos uma visão, um entendimento abrangente, porque temos os escritos do Antigo Testamento, temos os escritos do Novo Testamento, as palavras de Jesus falando sobre a questão do sofrimento dos justos, as palavras de Paulo também falando que a tribulação produz a paciência, a experiência, entre outras questões.
Mas eu concordo contigo que naquele contexto em que eles estão inseridos, eles não têm esses elementos das escrituras que nós temos. Então, eles se embasavam na tradição, no pensamento, naquilo que eles punham sobre a justiça de Deus. E, nesse caso, eles pensavam, a gente observa na fala de quase todos eles, que eles acreditavam que as pessoas justas, fiéis a Deus, sobre eles não viria o mal. Somente sobre os pecadores ímpios que o mal poderiam chegar até a vida deles. Exatamente, pastor. E é importante nós frisarmos aqui mais uma vez que, conforme o comentarista Donald Stump, ele frisa que as palavras dos amigos de Jó, elas estão registradas nesse livro, mas é importante dizer que nem tudo o que eles disseram é absolutamente correto. Ou seja, o Espírito Santo registrou as palavras, inspirou o autor a incluir esse diálogo, a opinião deles, mas isso não significa necessariamente que eles estão corretos. Inclusive, quando lemos no próprio livro de Jó, capítulo 42, versos 7 e 8, nós vamos ver o Senhor repreendendo os seus amigos que não disseram o que era correto, né, diante de Jó. Então, nós temos que ter esse entendimento em mente, lembrarmos, né, dessa importante observação, porque nem tudo que eles disseram, de fato, foi inspirado por Deus. É boa observação que você fez aí, porque nem tudo que a Bíblia registra são verdades dela, né? Ela registra algumas falas que ela, inclusive, registrou para ficar ciente na memória das pessoas que a leem, mas que não são verdades dela. Registra fatos que até ela reprova, mas estão registrados lá. Muito boa observação. Agora, professor Tony, contextualizando nos dias atuais sobre a lei da semeadura e da colheita, muitas pessoas têm levantado os escritos de Paulo, que o que semeia na carne, da carne colherá a corrupção, o que semeia do espírito colherá, né? Então, e eles trazem isso para dentro do contexto da materialidade, das questões financeiras. Se as pessoas lançarem a sua semente do dinheiro, a sua semente do trabalho, a sua semente da contribuição em uma obra social, vão receber em dobro, vão receber em quadruplicadamente o que colocaram. Mas eu acredito que a lei da semeadura, principalmente na questão que eles usam, da que Paulo está dizendo, não tem nada a ver com a questão financeira, a questão social, a questão contributiva na atualidade. De fato, ali Paulo está falando da carne. Se as pessoas praticam as obras da carne, ele vai ceifar as consequências das obras da carne. Mas se ele pratica as obras do Espírito, ele vai ter resultados a partir do fruto do Espírito, não é isso? Correto. Eu estou de acordo totalmente com esse entendimento. Infelizmente, essa interpretação do texto de Gálatas e tantos outros para explorar a fé, principalmente relacionada a questões materiais, né, para alimentar aí a ambição de muitos falsos obreiros, não pode ser interpretado dessa maneira. É claro que nós entendemos, à luz da Bíblia, que há, sim, uma recompensa para aqueles que semeiam coisas boas, há, sim, uma recompensa para aqueles que se esforçam, para aqueles que trabalham honestamente, para aqueles que estão vivendo uma vida justa diante de Deus. É claro que há inúmeras bênçãos prometidas e relacionadas à obediência. Nós não estamos questionando isso. Por outro lado, tem também, sim, as consequências das decisões erradas, das escolhas erradas, daquilo que nós semeamos mal em outras áreas. Nós não discordamos, mas utilizar desse texto para angariar recursos, para falar a respeito da questão financeira, da prosperidade, é uma desonestidade com o texto sagrado. De igual modo, pastor Gisel, se utilizam muitas vezes o texto de João, capítulo 10, versículo 10, aonde lá diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. Então, pegam esse texto, tiram do contexto e colocam lá. Está vendo aqui? Ó, Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos abundância, sejamos ricos, sejamos prósperos, tenhamos do melhor dessa terra, o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, e trazem, interpretam e aplicam esse texto na questão e na esfera material. Enquanto que, quando nós analisamos esse texto honestamente, de acordo com o que está lá no grego, vida, zoe, aquilo está relacionado ao íntimo. Jesus está falando da vida interior do ser humano. Jesus está falando da vida no espírito. Não está relacionado a nada em questão material. Mas, infelizmente, os falsos obreiros, os pregadores, né, da teologia da prosperidade, para poder defender o que eles acreditam, e como não tem base bíblica, acabam distorcendo e aplicando equivocadamente as Sagradas Escrituras. Maravilha. Então, dito isso, abrindo esse parênteses, dito isso, nós vamos para o ponto 2 do primeiro tópico. O homem colhe o que plantou. Essa primeira parte do seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, como já foi dito pelo professor Tony, em que defende que o homem colhe o que plantou. Ele até afirma nas palavras de Elifaz: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Então, essas palavras ele queria atribuir à situação de Jó. Eles incisivamente insistiam dizendo que Jó estava colhendo o que plantou. Ele precisava fazer uma reflexão da sua vida, se lembrar do que fez de errado, porque de fato ele estava sofrendo por algum mal que havia feito, né, professor Tony? É isso mesmo, pastor Gesiel. É claro, o próprio texto sagrado, nos Salmos, nós vamos encontrar muitas referências falando a respeito das consequências da vida do ímpio, né? Como vamos encontrar também a bênção sendo reservada para o justo. Então, nós vamos encontrar isso várias vezes, né? Inclusive está aí citado na nossa lição, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então, nós temos várias referências bíblicas que, sim, falam e afirmam a bênção de Deus sobre os justos, sobre os retos de coração, enquanto que reprova a atitude dos ímpios. O problema aqui que nós vamos encontrar na teologia de Elifaz é que ela é uma teologia inflexível. Ele desconsidera qualquer outra circunstância. Então, ele aplica isso de uma forma muito legalista, muito rígida, e não dá a oportunidade de um outro caminho, porque o sofrimento do justo. Então, ele entende e ele está convencido que só os pecadores sofrem. E se Jó está sofrendo, é porque ele pecou. E aí fecha-se as oportunidades para compreender, de fato, o sofrimento de Jó. Então, o grande problema da teologia aqui de Elifaz é porque ele é inflexível, ele associa a bênção de Deus ao justo, né? E, por outro lado, a maldição aos pecadores, e é isso, e ponto final, e não tem mais conversa. Maravilha. Inclusive, depois que ele dá essa sentença, no tópico 3 aqui, é chamado a queixa de Jó, ele não entende a questão. Apesar, eu acho que até, professor Tony, Jó, ele tinha esse conceito também, e isso é quebrado quando ele está vivendo, né, a situação, porque, de fato, ele tem certeza que não praticou nenhum mal, não errou, não pecou contra Deus, e ele está relatando a sua integridade para com os seus amigos. A gente vê isso no diálogo. Está dizendo que, por mais que eles criam nessa teologia tradicional, a situação dele não condizia com o que eles criam, porque era uma pessoa justa. E a queixa maior de Jó, inclusive aqui no tópico 3, no ponto 3 do primeiro tópico, diz que a queixa maior de Jó era o silêncio de Deus. Ele queria saber
por que que Deus não respondia ou não trazia a causa do seu sofrimento. Em todo o seu discurso, ele tanto reclama com os amigos, que não entendem a sua situação, que parece que não creem que, de fato, ele é uma pessoa justa, porque eles argumentam isso com ele o tempo todo, e também se queixa porque Deus não fala, Deus não responde às suas questões, não diz a causa do seu sofrimento. E, então, é uma queixa geral, tanto dos seus amigos que não o compreendem, como de Deus que não responde. Por essa razão, o pastor José Gonçalves, comentarista da lição, ele vai colocar aí nesse tópico, não estava de todo errado, quando ele fala aqui sobre a questão da lei moral, causa e efeito, como falamos aqui anteriormente. Isso acontece, né? É consequências. Então, ele não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Né? Então, ele não conhecia a história de Jó, ele desconhecia totalmente os fatos narrados no capítulo 1 e capítulo 2, e o próprio Jó, como o senhor colocou aí, ele também não sabia que Satanás tinha ido lá e falado com Deus e vindo com toda aquela aprovação. Né? Até então, ele está tentando entender o que está acontecendo. E mais adiante, no final de tudo, é que ele vai dizer, olha, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus próprios olhos te veem, ou seja, parece não, nós temos aqui a impressão de Jó, ao final da sua prova, de que ele cresce o nível de conhecimento em relação a Deus, enquanto que ele faz, nós vamos ver que ele não tinha experiência com Deus, ele tinha conhecimento, tinha a sua teologia, mas ele não tinha uma experiência de passar por uma dificuldade e mesmo assim continuar tendo a certeza de que Deus não havia abandonado ou não havia desprezado. Isso ele não tinha. E por isso que ele defende veementemente essa sua teologia. Até porque nós observamos que, de fato, eles não tinham um conhecimento abrangente sobre a pessoa de Deus. Hoje nós temos, né, o Antigo e Novo Testamento e sabemos da onipresença, onipotência, onisciência de Deus, entre todos os atributos que a Bíblia revelam sobre a divindade. Mas eles tinham dificuldade de entender, até porque eles mesmos não tinham uma experiência pessoal com seu Deus, como você acabou de dizer aí. O próprio Jó, né, ele acaba dizendo que agora os olhos deles estão vendo Deus. Quer dizer, ele sempre conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora tem uma experiência pessoal com Deus, e a experiência, nesse caso, relacional, nosso caso com Deus, ela é válida. É errada quando a experiência ela é colocada acima da autoridade bíblica, né? Mas, no caso, quando condiz com as palavras do Altíssimo, a experiência é muito válida. Isso nós vamos ver aí no próximo tópico, principalmente quando falamos sobre a tradição. Muito que nós temos aí da tradição está relacionado à experiência. E nós não podemos simplesmente desconsiderar e descartar isso. Muito bem, então já vamos para o segundo tópico, os pecadores no contexto da tradição religiosa. A tradição ela é complicada, né? Não só naquela época de Jó, que já havia tradição, mas tem a tradição católica, a tradição romana, a tradição, até mesmo a tradição cristã tem os seus pressupostos que devem ser dialogados, né? Mas no caso deles aqui, a ortodoxia é engessada. Em seu segundo discurso, ele faz argumento que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso. Isso é o que eles entendiam de sofrimento, o que o dogmatismo da época falava sobre a causa e efeito, e generalizavam isso. E agora Jó está desmistificando isso, e ele achou que isso era uma ameaça para a tradição. Exatamente, se sentem ameaçados na sua crença, porque conforme foi colocado aí pelo autor da lição, se Jó estivesse certo, então toda a sua teologia estaria ali agora desmoronando, não é? Olha aí, assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que era o que eles acreditavam naquele momento, e que sempre ensinou a prosperidade dos bons, você vê que esse negócio é antigo, né? E o sofrimento dos maus, isso estaria errado.
Então, a situação de Jó era uma ameaça, né, ao que eles acreditavam naquele momento. Inclusive, no segundo ponto aqui, ele chega a dizer assim, ó, que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Porque Jó questiona que ele tem sabedoria o suficiente para dizer que ele não está louco, ele questiona que ele também tem conhecimento de Deus, tanto quanto seus colegas, tem conhecimento do mal e do bem, quanto tanto seus colegas, mas os colegas querem dizer que não, a situação que ele está não é a mesma que eles estão. Então, por isso que ele questiona, que sabes tu que nós não saibamos? Quer dizer, Jó não poderia se achar mais sábio do que eles, porque Jó estava contra-argumentando os contrapontos que eles expunham sobre o sofrimento de Jó. E isso nos abre aqui um alerta, né? Isso nos faz refletir sobre a importância, claro, mas ao mesmo tempo o limite das experiências e também das tradições. Elas são importantes, ela tem o seu papel dentro da história da igreja. No entanto, nós temos hoje algumas vertentes do cristianismo onde a tradição ela é tão importante ou é colocado no mesmo valor que a Bíblia Sagrada. E aí nós temos um problema, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é a regra máxima de autoridade, de fé na vida do cristão. E nenhuma tradição ela pode se equiparar, ela pode confirmar, ela tem que estar sempre de acordo e abaixo da palavra de Deus, mas ela não pode jamais ser considerada no mesmo nível, porque aí nós temos um sério problema, porque as tradições, geralmente, elas têm a contribuição humana, enquanto que a palavra de Deus, ela é divina. Então, nós não podemos equiparar aquilo que é de conhecimento humano com o que é divino. E era exatamente aqui o que nós temos na fala de Elifaz. Ele, com certeza, por ser o mais velho dos três amigos, acaba falando primeiro, né? Então, ele dava muito valor nessa questão da tradição. Nós precisamos hoje, nos dias atuais, reconhecer, né, as tradições, nós temos as nossas tradições, que são importantes, mas o que nós não podemos é colocar ao mesmo nível da palavra de Deus. Isso tem que ser muito explorado, né? É uma oportunidade que nós temos, mais uma vez, de colocar a palavra de Deus como nossa absoluta e inquestionável regra de fé e de autoridade. Inclusive, agora eu estou me lembrando, professor, enquanto você falava sobre a tradição, que uma das causas da reforma foi exatamente essa. A tradição católica estava acima das autoridades da Bíblia. E aproveitando que nós estamos no meio da reforma, lembrar isso, porque os reformadores diziam que só as escrituras, somente ela, é suficiente para libertar, para guiar os cristãos e os que acreditam na Bíblia. Mas a tradição religiosa da época dizia que a tradição era muito maior do que a Bíblia, tinha um valor não igual, mas superior à Bíblia. E isso os reformadores combateram veementemente e conseguiram fazer reforma. E nas palavras de Elifaz, ele diz isso para Jó. Eles chegam a dizer, olha, o dogma, ele veio primeiro, é mais antigo do que você. Então você é mais novo, não tem que questionar o dogma. É isso que nós acreditamos e é isso que vemos, então você tem que se contentar com isso, está errado. E trazendo para a atualidade, às vezes, a religião, ela cria esses tipos de dogmas. E, geralmente, a gente vê pessoas cristãs dizendo assim, eu nasci assim, eu aprendi assim, meu pai aprendeu, meu avô, e eu vou morrer assim. E a tradição, ela pode mudar conforme o tempo. A partir do momento que nós vamos avaliando a própria escritura e vendo o que erramos na tradição, nós podemos fazer preferência pela palavra ao invés da tradição. Isso não é feio, pelo contrário, isso é nobre. Quando há um reconhecimento que a cultura muda, o ser humano ele muda, e nós precisamos compreender
que as pessoas são mais importantes do que as tradições. Nós temos, por exemplo, pastor Gesiel, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele enfrentou também essa dificuldade nos seus dias que esteve aqui. Quando nós abrimos a Bíblia em João capítulo 5, nós vamos encontrá-lo chegando ao tanque de Betesda, onde havia um paralítico ali há 38 anos. E, né, todos conhecemos a história, o Senhor faz o milagre, cura aquele homem e vai enfrentar ali uma oposição, porque aquele dia era sábado e ele não podia curar, né, no sábado. Mas aí o Senhor Jesus se aproveita daquele milagre para dizer, não, meu Pai trabalha até agora e eu também, ou seja, eu sou como o Pai, eu sou Deus, então eu posso curar, eu posso fazer o milagre. Mas o que me chama a atenção nesse episódio, né, dentre os demais pontos, é que aqueles homens estavam tão fechados com a tradição, com a lei, que deixam de amar aquele homem miserável que estava ali há 38 anos e que agora está andando, está de volta, né? Está normal, mas as pessoas só conseguem ver a quebra de uma tradição, ignoram o fato de um ser humano estar sendo restaurado por Deus. E isso é muito perigoso, quando nós colocamos as tradições mais importantes do que as almas por quem Cristo morreu. Muito bem. Como Jó, como diz o tópico 2 aqui, que ele foi um defensor celeste, ele se contrapõe ao dogmatismo daquele período ali dos seus amigos. Jó consegue entender que ele não sabe a causa do sofrimento dele, isso ele não sabe, mas ele entende que o dogmatismo não está valendo para ali, porque ele não está de acordo com a regra do dogmatismo. Isso é, ele continua justo, ele continua sem defeito nenhum, ou sem pecado nenhum, mas e que ele está sofrendo. Então, ele está questionando o dogmatismo. Essa era a questão de Jó com seus colegas. Então, como o professor Tony colocou, o dogmatismo pode ser, de fato, contraditado a partir das ilustrações bíblicas, né, do esclarecimento bíblico. A tradição, na época de Cristo, era muito grande. Eles colocavam até como pecado costumes. Se as pessoas não lavassem as mãos antes de comer, entrassem em um milharal como Jesus entrou, eles se tornavam pecadores por causa de uma tradição, não é isso? Exatamente. Então, nós temos que ter muito cuidado. Como eu disse, a tradição, ela tem o seu valor, mas ela precisa ser tratada com a sua devida, sem exageros, né? Ela precisa ser colocada no seu lugar, ela tem a sua importância, nós não estamos negando isso, mas ela não pode ser mais importante do que as almas, do que o nosso amor pelas almas. Nós vivemos em uma comunidade em que, infelizmente, algumas pessoas se tornam legalistas e quando outras passam a aderir, a vir para a nossa comunidade, existem aqueles que querem que haja já uma transformação imediata, impõe certas regras, e essa pessoa acaba muitas vezes se entristecendo, e tem uma triste experiência com pessoas na igreja, se afastam, e aí fecham o coração para a igreja. E aí nós temos um problema, porque essa pessoa pode criar um bloqueio para novamente ser alcançada pelo evangelho. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Essas pessoas elas não entendem por que muitas coisas são em nosso meio e nós precisamos discipular, ensinar e mostrar o porquê. Não simplesmente a pessoa nem se converteu direito e nós já queremos impor certos regimentos. Cá entre nós tem o seu momento, tem a sua hora e vai acontecer, mas de forma espontânea, de forma que o Espírito Santo vai mostrar, vai ensiná-la qual o melhor caminho. Muito bem. Inclusive, a gente tem que trabalhar na vida das pessoas novas convertidas de dentro para fora. É a regra que a Bíblia ensina, né? Quando a Bíblia diz assim que o pecado ele atinge o espírito, a alma e o corpo do homem. Começou no espírito, veio para a alma, atingiu o corpo e depois ele fala: maldita é a terra por tua causa. Quer dizer, o habitat do homem, né?
E quando nós observamos, falamos na soteriologia, professor Tony, é da mesma forma. É o espírito que é religado, a alma que é transformada, posteriormente, isso que é o corruptível, se revestirá da incorruptibilidade, e novos céus e nova terra. Isso é, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas há pessoas que querem fazer a coisa inversa, querem transformar o indivíduo pelo corpo, pelo vestir, para depois a alma, para depois o espírito. E não é assim que funciona. Agora, na tradição ainda de Elifaz, nós observamos muito dos elementos dela na atualidade. Nós vemos pessoas dizendo assim que antes de aceitar a Cristo, que eram pecadores, eles viviam em sofrimento, em angústia, em pobreza, mas agora que aceitaram a Cristo, agora é só paz, alegria, prosperidade, é dinheiro, são empresários, vivem bem. Parece-me muito com a teologia que ele faz, não é isso? Com certeza. Só mudou de nome e de lugar, mas é uma nova roupagem, né? As pessoas parece que acabou o sofrimento, né? Inclusive, um dos slogans usados aí por esses movimentos é "pare de sofrer". E assim, dá a impressão que você vai vir para a igreja e acabou os problemas, você não vai mais sofrer, não vai ter mais dificuldade financeira, principalmente, que é onde mais se enfatiza, e não é esse caminho. Elifaz estava equivocado em seu ensino, em sua teologia, os pregadores atuais da teologia da prosperidade estão equivocados também, cometem o mesmo erro, e ignoram textos antigos, como, por exemplo, nós destacamos aqui a história de Abel, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 4, 8. Qual o pecado, o que Abel fez, se não oferecer o seu melhor a Deus, pastor Gesiel? E por conta disso, despertou a inveja e a ira do seu irmão, que tirou a sua vida. Eu pergunto, aonde está a teologia de Elifaz na história de Abel? Aonde está a história, a teologia de Elifaz, quando nós encontramos a história de Enoque na Bíblia, que pregou e profetizou aí por vários anos, né, conforme vamos encontrar lá ainda no livro de Gênesis, capítulo 22. Estou citando esses exemplos porque estão próximos ali do contexto em que Jó viveu. Ou será que ele ignorava ou desconhecia a história de Noé? Ou será que Noé ficou feliz de ver tantas pessoas morrendo naquele dilúvio? Será que isso não trouxe ali um certo sofrimento, né, também para aquele servo de Deus, né, que teve que recomeçar do zero juntamente com seus filhos depois que acabou o dilúvio? Então, nós vamos ver que cai por terra, né? Nós vamos ler aí vários e vários registros de homens, como diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 37, dos quais não era digno o mundo, e acabaram singularmente perecendo. Aonde fica a teologia de Elifaz e a teologia da prosperidade, quando nós encontramos tantos homens de Deus, a qual diz aqui o texto de Hebreus, que o mundo nem era digno, mas pereceram, sofreram, perderam suas vidas. É antibíblico esse pensamento de Elifaz, e continua sendo disseminado nos dias de hoje, através, principalmente, de igrejas neopentecostais e do movimento chamado Teologia da Prosperidade. Muito boa essa exposição que fez, principalmente se lembrar de Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, que a primeira parte está relatada àqueles que morreram, que sofreram, que não foram vitoriosos, que não tiveram os seus bens aqui na Terra, mas são considerados heróis. Então, a teologia, nesse aspecto, ela não vai funcionar. E, além disso, até o próprio Cristo disse para o justo, né? No mundo tereis aflições. Paulo fala que a tribulação produz paciência, paciência, experiência. Então, também não condiz com a teologia de Elifaz. Muito bem. Agora, no terceiro tópico, professor. Os pecadores diante de um Deus infinito. Aí, o primeiro ponto. Deus não se importa com quimeras humanas.
Então, aqui nesse aspecto, o diálogo vai desenrolar dizendo o seguinte: Deus é um Deus transcendente, está acima da natureza humana, acima da natureza terrena. Então, ele não se importa com essas questões do justo mesmo, não. Ele não vai estar se importando com os rogos de Jó, o clamor de Jó. Não, ele é um Deus transcendente. Então, eles estão falando ali da transcendência de Deus, porque Jó está dizendo: Deus não fala, Deus não responde, Deus me abandonou, estou só. Por que tu não respondes? E eles estão respondendo a Jó: Deus não vai se preocupar com pecadores, ele é transcendente, está acima da sua criatura, acima da sua criação. Então, a transcendência dele é muito maior. É isso mesmo, por isso que o nosso comentarista vai dizer aí, a teologia que ele faz, no final desse tópico, a teologia dele faz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na Terra, indiferente às coisas que criou. Hoje nós temos aí, resumidamente, com relação a Deus, três grandes crenças, né? Nós temos o ateísmo, que na verdade é uma crença na descrença, né? Dizem não acreditar, não existir Deus. Por outro lado, nós temos os teístas, que são aqueles que acreditam no Deus que se revela, né? Inclusive um Deus que é próximo, é todo-poderoso, mas se importa. E dentro desse pensamento que ele faz, nós temos os deístas, né? Que são aqueles que acreditam em Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, mas que está lá no céu e deixou aqui a terra bem à vontade e os seres humanos que se virem, né? Então, nós temos ainda esse pensamento sendo defendido, inclusive dentro de várias aí, teologias, por isso que nós precisamos estudar a cada semana, a cada domingo, né? Estarmos aqui mostrando que todos esses pensamentos são contrários a, de fato, aquilo que a Bíblia Sagrada nos revela. O Deus de Jó era um Deus que o conhecia, era um Deus que se relacionava com ele. Jó, ele oferecia os seus sacrifícios a Deus, ele intercedia pelos seus filhos, conforme lemos nos capítulos iniciais. Então, Jó tinha relacionamento com Deus, tinha comunhão com Deus. Eu, o senhor, pastor, os alunos, os professores que nos assistem, são pessoas que têm experiências com Deus, que ouvem a voz de Deus. Então, a nossa experiência nesse momento, ela vem o quê? Destacar aquilo que a Bíblia revela, que o Deus a qual nós servimos é um Deus de amor, é um Deus que está perto de nós em cada momento, seja momento de dificuldade, de aflição, de bonança, jamais Deus se distancia de cada um de nós que o amamos e o servimos. Muito bom. Deus é um Deus que se relaciona com a sua natureza, né? Inclusive, nós observamos quando ele criou Adão, todos os dias, pelo virar do dia, ele ia conversar com Adão. Um Deus que se relaciona com a sua criatura. Ele não está distante, não fez o mundo, não fez as pessoas e deu corda e se afastou deles, não. Acompanhou nossos passos. Inclusive, ele diz para o inimigo: observaste meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso é conhecimento, está acompanhando os passos de alguém, principalmente da sua criatura. Como que ele iria testificar de Jó se ele não estivesse ali a todo momento observando, né, o seu servo para poder testificar da sua fidelidade? E muito bom. Então, por isso que essa teologia ele faz, às vezes ele é falha, às vezes não, porque ela é falha. Então, o texto diz: não adiantava Jó chorar ou reclamar. Era a concepção deles. Ele tinha que se arrepender. A última frase aí do tópico. Então, eles diziam exatamente isso, que Deus estava distante e não ia responder de fato Jó, que estava chorando, que estava reclamando, porque era um Deus distante, principalmente quando o homem peca, pronto, tinha que sofrer a consequência. Mais alguma coisa aí nesse tópico aí? Não, é isso mesmo, porque aí nós já iniciamos, inclusive, a falar aí do item 2, né? Que Deus caminha com os homens desde o início da história. O senhor citou Adão, e foi assim mesmo, né? Deus passeava ali na viração do dia, conversava com Adão. Nós vamos ver ao longo da história isso se repetindo por várias vezes, né? Deus falando com o próprio Caim, que citamos aqui já hoje. O Caim, cadê o seu irmão? Então, Deus conversava com aqueles homens, conversou face a face lá com
com tantos santos da Bíblia. Moisés teve uma experiência no Monte Sinai, né, ficou ali 40 dias, e tantos outros. Davi, né, compôs tantos salmos, onde ele demonstra o seu relacionamento pessoal com Deus. Davi, quando nós lemos os salmos de Davi, que foi o maior escritor de salmos, nós não encontramos um Deus distante, nós não encontramos um Deus longe, não, nós encontramos um Deus tão perto, tão presente, que quando Davi peca e escreve o Salmo de número 51, ele faz uma confissão ali, e ele vai dizer que ele não consegue viver longe da presença de Deus. Ele diz assim: olha, Senhor, não me lances fora da tua presença. Isso é intimidade, isso é comunhão, isso é estar perto. Imagina se Deus fosse esse Deus que Eliabe defende, se Davi iria se preocupar com a presença de Deus, com Deus estar ali com ele, né? E ele ainda ora mais, vai dizer: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Né? E depois o Senhor Jesus vai confirmar a presença permanente do Espírito Santo na vida dos cristãos, quando ele diz assim: eu enviarei o Consolador, que estará convosco para sempre. Né? Paulo vai explicar depois isso para nós, dizendo: olha, o Espírito Santo habita em vocês, vocês são templo do Espírito. Isso não parece um Deus longe, não parece um Deus distante, não, é um Deus que está aqui conosco. Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. E isso foi bom você frisar isso aí. Eu ia falar sobre isso, Emanuel, Deus conosco. Mas antes, quero falar que Jó tinha ciência disso, de que Deus, ele tinha um relacionamento com ele. O texto aqui do escritor, pastor José Gonçalves, fala isso, que Jó tinha a ideia de Deus caminhando com ele. A questão é porque Deus não tinha uma resposta para o seu sofrimento, não era isso. Jó sabia que Deus caminhava com ele. E nós vemos isso aí ao longo da história. Quando Deus fez Adão para se relacionar com Adão, a ideia de Deus era exatamente isso, estar presente na vida de Adão. Mas quando o homem peca, o homem que se afasta de Deus. Aí agora vem o Emanuel, como o professor Tony disse aí. O Deus conosco. Deus está entre nós, está conosco. Ele quer se relacionar, ele quer saber o que sentimos. Por isso se fez homem. E como homem, sabe das nossas necessidades e vai atender às nossas necessidades segundo a vontade dele. E ainda em Apocalipse, professor Tony, João disse que viu a Nova Jerusalém, a santa cidade que de Deus descia do céu. E a voz dizia assim: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Quer dizer, a vontade de Deus é estar habitando com os homens. E essa vontade dele, que era no princípio com Adão, ela não foi frustrada. Deu uma volta, mas no final dos séculos, final dos tempos, ele habitará com os homens aqui na terra. Esta é a vontade suprema de Deus, se relacionar com a sua criatura, receber a glória dele. Então, é muito bom essa comunhão, essa koinonia que a Bíblia fala, que nós teremos com o nosso Deus. Eu vou ler essa referência que o senhor citou aí, Jó 23:10. Sim. Diz assim, ó: mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como o ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Então, Jó, como o senhor disse, tinha a convicção de que Deus estava, sim, observando ele e que ele estava caminhando com Deus. Então, uma palavra final para os nossos ouvintes que às vezes se encontram. Eu gosto muito de contextualizar, professor Tony, trazer o texto para a nossa realidade. Muitas pessoas que às vezes estão sofrendo, como Jó, não sabem a causa do sofrimento, não sabem o porquê passam na vida nessa situação. E às vezes clamam por uma resposta, querem algo da parte de Deus, às vezes até pensam que Deus o abandonou no sofrimento. Mas Deus, ele não nos abandona. Ele está ciente de tudo que passamos, ouve as nossas orações, como disse o escritor Moisés em Êxodo. Ele ouve, ele estende as mãos, ele age, ele fala, ele vê. Então,
Deus ele pode atender se alguém estiver passando por alguma dificuldade, não como a de Jó, mas a dificuldades na vida. Deus está presente em nossa vida, ele ouve as nossas orações e tem capacidade para intervir e mudar o quadro da nossa história. Verdade, pastor Gisele. Nós precisamos defender e continuar crendo, conforme a Bíblia revela, que Deus, ele pode sim permitir o sofrimento, a aflição, a dificuldade na vida do mais fiel servo de Deus. Isso não significa que Deus o abandonou, que Deus não o ama mais, ou que ele tenha pecado, mas significa que, conforme Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 5, a palavra de Deus deixa muito claro o propósito pelo qual Deus permite, muitas vezes, o sofrimento. É para uma questão de aprovação, é para uma questão de crescimento. Eu vou ler o texto, conforme diz aqui, a partir do versículo 3. Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós estamos vivendo um momento singular nesses últimos anos, neste século, e, infelizmente, muitas pessoas estão sofrendo por conta desta pandemia. E eu me lembrei agora, pastor Gesel, de um determinado obreiro, pastor de uma igreja, que foi muito ousado e infeliz na sua fala diante do povo. E ele disse para aquelas pessoas que ficassem tranquilas, porque ali ninguém ia pegar esse vírus. E, infelizmente, naquela cidade, foi a igreja que teve mais pessoas contagiadas, inclusive ele e a esposa. Então, o Senhor não nos prometeu, pastor Gesiel, em nenhum momento, que a vida cristã ela estaria isenta de dificuldades e de sofrimento. O que ele nos prometeu é que, apesar de, independente de qualquer circunstância, ele sempre estará ao nosso lado. E essa é a maior vitória que nós podemos ter. Eu tive, como o senhor sabe, essa experiência também na minha família, na minha casa, fomos acometidos desse vírus, minha esposa ficou 5 dias internada no hospital, teve que ir para o oxigênio, mas eu compartilho a experiência que tive naquele lugar. Em nenhum momento, pastor Gesiel, nós nos sentimos desamparados. Em nenhum momento nos sentimos sozinhos. Mas ali, naquele leito de hospital, não sabendo se a minha esposa voltaria para casa, mas nós estávamos ali confiante no Deus que nós servimos, adorando a Ele ali naquele hospital e crendo que Deus haveria de nos conceder a vitória. Na verdade, já nos concedeu, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. E graças a Maravilha. Deus, e graças às orações dos santos que intercederam, que oraram, porque muitas vezes, pastor Gesiel, a dificuldade vem para que nós nos unamos mais, para que nós coloquemos em prática a nossa fé, para que nós possamos interceder uns pelos outros, ajudar aqueles que estão sofrendo. Muitas vezes nós falamos que amamos as pessoas, e aí sabe o que acontece, pastor? Deus permite que algum dos irmãos passem necessidade, passem dificuldade financeira do nosso lado, para quê? Para que nós possamos ver qual vai ser a minha reação. Eu já ouvi alguém dizer, olha, se você encontrar alguém passando por uma prova, não ajude não, viu? Porque é Deus que mandou aquela prova, então é Ele Deus. E se você entrar, você vai também pagar o preço. Ora, pastor Gesiel, aonde que a Bíblia me dá esse amparo? Se a Bíblia me manda ajudar os necessitados, se a Bíblia me manda ajudar
aos irmãos, principalmente aos domésticos da fé. Como ouvir alguém desamparado e dizer, não, isso aí tem que sofrer mesmo, isso aí está na prova, isso aí é ele e Deus. Não. Essa é a minha oportunidade. A partir do momento que eu conheço alguém que esteja em necessidade, seja ela qual for, é o meu momento de colocar o amor que Cristo colocou, que Cristo derramou em nossos corações, conforme lemos aqui em Romanos capítulo 5, versículo de número 5, é nesse momento que nós colocamos em prática este amor, ajudando aos necessitados. Maravilha, boas reflexões e contextualizações aí que o professor Tony nos deixa. E, de fato, Paulo até questiona o que nos separará do amor de Cristo. Será fome, será espada, será perseguição, será altura, será largura, profundidade. Aí, no final, ele diz, nada pode nos separar do amor de Cristo, significando que vem algo para querer nos separar do amor de Cristo. Inclusive, um dos intentos do diabo era separar Jó de Deus. Então, nós devemos continuar firme, porque no mundo teremos aflições, mas seremos vitoriosos com o ânimo que tivermos a partir do Espírito Santo de Deus. Boa esta palavra, professor Tony, obrigado por participar. As suas considerações, nós já estamos indo para o final da nossa gravação, e passou tão rápido, né? E eu quero que você faça as suas considerações aí para os nossos assinantes do canal. Deus abençoe a sua vida, pastor Gisiel. Deus abençoe a todos os inscritos no canal EBD em Ação. Continue compartilhando os estudos. Eu tenho certeza que, através deste canal, através desses estudos que temos feito, Deus tem falado, Deus tem aperfeiçoado e tem restaurado muitas vidas. Então, faça parte deste projeto de Deus, seja edificado, mas compartilhe, envie para os seus amigos, e eu tenho certeza que Deus continuará abençoando as nossas vidas. Eu agradeço a todos e agradeço ao meu amigo, companheiro, pastor Gisiel, por nos conceder mais essa rica oportunidade, e eu rogo as vossas orações a meu favor e a favor da minha família. Deus nos abençoe. Maravilha, nós que agradecemos a presença do professor Antônio, ele sempre está disponível, às vezes, para junto comentarmos lições preciosas aqui, tem dado resultado positivo, professor. Os alunos têm comentado, têm dado feedback muito bom aí. Então, nós agradecemos a tua participação, a tua presença aqui. Deus continue te abençoando e concedendo saúde, sabedoria e entendimento para continuar com a sua família fazendo a obra de Deus e disponível aí para contribuir com o reino dos céus. Deus em Cristo te abençoe. Aos inscritos no canal, que Deus os abençoe. Uma boa aula neste domingo e que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. Até a próxima aula. Deus em Cristo vos abençoe. Deus abençoe.